Amados, mais um dia que nós vamos falar sobre restauração de virtudes. E a virtude que nós vamos tratar nesse mês de junho é a humildade. Então, dentro desse tema, quem tem vindo aos domingos pela manhã tem percebido que as ministrações, elas são mais voltadas para estudo da palavra. E uma das características do estudo é que ela não se encerra na mensagem, ela dá continuidade. E se você acompanhou, quando a gente falou no mês de abril no mês de abril, sobre amor, eu falei sobre essa palavra, transgressão. No mês passado, maio, nós falamos sobre perdão, e eu falei também sobre essa palavra, transgressão. E isso é algo que Deus tem falado comigo ultimamente, no meu devocional, nas músicas que eu tenho cantado ao Senhor, nas conversas que eu tenho tido com as pessoas, acaba sendo direcionado para esse tema, transgressão. A palavra de Deus, ela foi escrita em hebraico, ela foi escrita em grego, em aramaico, e ela foi traduzida para o português, para o inglês, para o alemão. E quem traduziu a Bíblia, por conta da cultura, por conta da língua, por conta do país, acaba escolhendo palavras mais específicas para determinadas palavras lá do original. Então hoje, quando a gente fala assim, pecado, a gente entende como um todo. Só que lá no original, nem todas as vezes que existe uma palavra pecado, ela tá representando a mesma coisa. Quem esteve aqui no mês passado ouviu eu falar sobre a distinção entre pecado, iniquidade e transgressão. São palavras diferentes que existem na Bíblia para poder identificar a ofensa ao Senhor, a ofensa ao sagrado. O pecado é aquele acidente, é algo que acontece. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Às vezes a falta de uma vigilância, às vezes um descuido, uma falta de conhecimento, a gente acaba pecando. Então a tradução quase que literal da palavra lá do original para pecado é quando a gente erra o alvo. E isso todos nós podemos passar. A palavra também ela vai identificar outra, que é avon em hebraico, que representa iniquidade. A iniquidade já é um nível de ofensa ao Senhor, um nível de distanciamento do Senhor, onde a pessoa já não consegue mais reconhecer em Deus uma autoridade, algo bom. Ela está tão envolta com o pecado, está tão envolta com as coisas que são abomináveis ao Senhor, que o pecar para ela é algo normal e ela não sente culpa por conta daquilo que faz. E aí nós vemos várias pessoas aí vivendo dissolutamente, pessoas abomináveis, pessoas com comportamentos que a gente se espanta da capacidade que uma pessoa tem de cometer um erro. E tem o terceiro ponto, que é a transgressão, e esse é o que Deus tem falado muito comigo, e talvez essa palavra seja a mais difícil para nós cristãos, porque a transgressão é aquele pecado que eu cometo sabendo que ele é errado, então conscientemente, deliberadamente eu pratico uma transgressão. Transgressão existe uma linha e eu vou avançar essa linha. Essa é a luta diária de todos aqueles que buscam o Senhor.
É a luta cotidiana que você e eu temos, é a luta da carne contra o espírito. Nós sabemos que existe uma linha, nós respeitamos ao Senhor, nós obedecemos a Ele, nós amamos a Ele. Quando nós identificamos essa linha, então nós paramos. A pessoa que é iníqua, que vive na iniquidade, ela não consegue enxergar essa linha. Então todo pecado para ela é normal. Mas uma pessoa que busca ao Senhor, que aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele, quando ele vê essa linha, ele para. Há uns dias atrás, quem esteve aqui viu ministrando a palavra, e eu usei um exemplo lá do anel rodoviário. Em determinado ponto do anel rodoviário, você pode escolher um caminho, é um ponto de decisão. Então a transgressão é quando que nesse ponto de decisão, a pessoa sabe o que é certo ou o que é errado a fazer, e ela decide deliberadamente, voluntariamente fazer o errado. Isso pode ser por duas formas. Por falta de conhecimento mesmo, uma pessoa aceitou a Jesus, e ele tem hábitos que ele não sabe que é pecado. Algum dia desses atrás aqui, eu até citei, Provérbios, eu não lembro agora de cabeça o local certo, mas depois você pode pesquisar. Lá em Provérbios fala que como um louco que atira flecha incendiada, é aquela pessoa que engana o seu irmão e fala assim, eu só estava brincando. Já viu aquelas brincadeiras de adolescente, que você pega o chinelo da pessoa, pega alguma coisa da pessoa, esconde, a pessoa fica preocupada, cadê e tal, depois todo mundo ri e faz a cota dela, e aí você fala, eu só estava brincando. A palavra de Deus diz que isso é pecado, que é como um louco que atira uma flecha incendiada, uma pontinha de nada pode causar uma confusão enorme, pode causar briga por conta de uma brincadeira. E aí às vezes a pessoa aceitou a Jesus e ela não conhece esse texto, e ela continua brincando. Outro texto também, que de cabeça agora eu não vou saber o local exato onde está, mas você sabia que é pecado chamar o outro de tolo? Aí daquele que chamar o seu irmão de tolo. E quantas vezes a gente chamou de burro, de retardado, de idiota? Aí às vezes a gente faz isso porque a gente não sabe. Então às vezes a transgressão, ela ocorre por ignorância, por falta de conhecimento. A pessoa está servindo a Deus, mas continua em práticas erradas. E é para isso que tem a palavra de Deus, que diz que Deus não leva em conta o nosso passado de ignorância. E tem gente que ainda fala assim, não, se isso é pecado não me conta não, porque enquanto eu não sei eu posso praticar, porque aí Deus não vai me condenar por isso. Mas nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus, para que a gente ande de acordo com a palavra de Deus. E quando a gente descobre a palavra dele, é aí que entra a luta e a dificuldade que nós temos de viver a vida cristã. Um outro ponto, uma outra forma de transgressão, eu falei da transgressão por ignorância, mas tem a transgressão deliberada. A pessoa sabe que ela não pode flertar com aquele mal, com aquele pecado. Cada um de nós somos tentados numa área diferente. Você sabe a área que você é mais vulnerável. Você então deve fugir da tentação. Tiago ele diz que nós devemos fugir da tentação e não resistir à tentação. Tem uma diferença nisso. Eu resisto o diabo, mas da tentação eu fujo. Porque entre eu, na natureza decaída, e o diabo, como causador disso, ele vai ser muito mais sagaz do que eu. E assim como a palavra do Senhor fala, que ele anda ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para nos tragar e nos destruir. É por isso que então nós devemos andar com vigilância. Mas uma pessoa que sabe que aquele ponto, aquela situação, é agradável para a carne dela. Ele sabe que determinado ambiente, determinada circunstância vai favorecer ela ao pecado. Ao invés dela afastar, ela se aproxima e diz, não, vai ser só uma vez. Ou, Deus vai me perdoar, depois é só eu pedir perdão. Na última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre isso, a gente pede perdão
buscando arrependimento, ou a gente pede perdão para poder buscar a isenção da culpa. E aí tem gente que vai fazer assim: eu posso pecar porque eu sei que Deus vai me perdoar, então eu faço isso só essa vez. Isto é transgressão, saber que é errado e mesmo assim dá vazão, dá lugar ao pecado. Essa ministração, o título dela é transgressão, e eu não sei se você viu ali atrás, quando eu coloquei parte 1, porque esse tema é extenso, e aí, como eu disse, estudo bíblico a gente tende a delongar um pouco mais, então eu dividi essa ministração em 2 partes. Hoje, eu quero falar uma parte mais conceitual da transgressão, e se Deus permitir, no domingo que vem, vamos falar da parte prática dessa vida de transgressão, ou da luta contra a transgressão. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer dessa questão conceitual da transgressão é qual é a origem dela. A transgressão é um pecado de rebeldia. Por que é rebeldia? Porque eu sei que eu não posso fazer, eu vou lá e faço. Eu estou me rebelando. E a rebelião ou a rebeldia, ela é um ato de afronta a um governo, a uma autoridade. Imagine um país que tem um governante e o povo se rebela contra aquele governante. O que eles vão fazer? Eles vão, à força, destituir o governo estabelecido. Isto é rebelião. Dentro de uma penitenciária, de repente os presos se rebelam. O que é isso? Eles vão afrontar a autoridade. Eles vão, com o uso da força deles, questionar e querer impor as vontades e as exigências dele. Então, rebelião é uma afronta à autoridade. E de onde vem esse desejo de afrontar uma autoridade, de impor a opinião? Do orgulho. Portanto, não dá para falar de transgressão se não falar de orgulho. E o orgulho é a exaltação do eu próprio. Isto é orgulho. Quando eu olho para mim e falo, eu sou bom, eu sou melhor, eu posso, eu consigo, eu prego demais, eu canto demais, eu toco demais, eu jogo bola demais, eu sou bonito demais. A exaltação do eu, a exaltação da minha pessoa, isto é orgulho. E quando eu me exalto, eu entendo que as minhas decisões são mais corretas do que a decisão do outro. As minhas escolhas são melhores do que a de quem está no local do governo. E quando eu começo a perceber isso e falar, a minha forma de percepção, a minha forma de escolha é melhor do que a do outro, eu desconsidero a autoridade do outro e passo a ser guiado pelaquilo que eu acreditei, pelaquilo que eu quero fazer. Portanto, o orgulho, ele gera a rebelião. E a rebelião, ela é manifesta através da transgressão. Até aqui, deu para entender o que eu disse? Amém? Então, onde entra a rebelião, entra a disputa de governo ocasionada pelo orgulho. E é aí que entra a humildade. O tema desse mês talvez seja um dos mais importantes para as nossas vidas, para a vida do relacionamento cristão. Porque a única coisa que pode quebrar o orgulho é a humildade. Se eu não quero então transgredir a palavra do Senhor,
por conta de uma rebelião causada pelo orgulho, eu preciso então ir na raiz, e a raiz é o orgulho. Eu vou matar o orgulho como? Com humildade. Esse tema é um dos mais importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vivência diária como cristãos. Matar o orgulho, destronar o eu, tirar de mim a proeminência, tirar de mim a superioridade e transferir isso para Deus, para o Senhor. Ela quebra o orgulho, vence a rebelião e, consequentemente, nos blinda de transgredirmos a Ele, ao Senhor. Então, no primeiro quadro que eu tinha colocado aqui, eu coloquei orgulho, rebelião e transgressão. Quando a humildade vem primeiro, ela quebra o orgulho, apaga a rebelião e apaga a transgressão. Existe uma diferença entre humildade e humilhação. São palavras até parecidas, mas não são a mesma coisa. Humildade é uma atitude que eu tenho, uma atitude do meu coração, de me colocar no lugar onde eu sei que eu devo estar. Isto é humildade. A humilhação é quando, por conta do orgulho, a pessoa é colocada no lugar onde ela deve estar. A humildade me faz ir voluntariamente sem chamar atenção. A humilhação, ela coloca a pessoa numa posição de condenação, ela expõe a pessoa como um animal indo para o abatimento. Ela vai ficar vulnerável, ela vai ficar exposta, e ali ela vai receber todo o ataque em confronto às ações que ela teve de orgulho. Provérbios 29 e 23 diz assim: o orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Quem nunca viu, quem nunca presenciou um fato de alguém no trabalho, na escola, na família, de alguém que se achava demais, e a gente até estava torcendo para ela ser humilhada, e quando foi a gente ficou feliz. Quem nunca? O orgulho termina em humilhação. Contudo, a humildade alcança a honra. Tiago 4,6, contudo, Deus generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, meu amado, é nessa linha que eu quero trazer a ministração desse domingo e do domingo que vem, a respeito de transgressão como consequência do orgulho, e somente a humildade pode quebrar esse orgulho e impedir que nós venhamos a transgredir a palavra do Senhor. Eu quero contar 4 histórias, bem brevemente, porque hoje nós temos a ceia, para não delongar, eu vou ser bem sucinto. 4 histórias de 4 pessoas que transgrediram a lei do Senhor, de 4 formas diferentes uma das outras: Adão, Saul, Uzá e Tiro. Vamos ver a primeira. A transgressão de Adão apresenta para a gente o orgulho como um desejo de autonomia. Lembra que eu disse que o orgulho é a exaltação do eu? E quando eu acho que eu sou mais importante, que o meu pensamento é mais importante, que as minhas ações são mais importantes do que do outro, principalmente da minha liderança, da autoridade que está acima de mim, se eu não tiver um coração humilde, porque
existe a possibilidade de você ver a sua autoridade fazendo coisa errada que você não faria. Mas existem duas formas de você tratar isso: ou com humildade, ou com rebelião, com orgulho. Então, se eu reconheço que a autoridade sobre mim, ela está com um pensamento diferente do meu, e eu vou ao confronto, eu vou estar pelo orgulho, provocando a rebelião. Isso aconteceu com Adão. Adão teve essa possibilidade. Deus havia dito para Adão e Eva o seguinte: olha, eu estou dando para vocês um jardim, que está dentro de um paraíso, vocês vão viver aqui nesse local, vocês vão cultivar ele, vocês vão produzir, vocês vão zelar por ele, vocês podem consumir tudo, viver, é tudo para vocês, só não toquem em duas modalidades de árvore. Só não toque em uma modalidade de árvore, que é a árvore que dá discernimento entre o bem e o mal. O que Deus estava falando para Adão e Eva? O seu senso crítico é falho, confia no meu. A sua conduta é falha, confia na minha. Ouça somente o que eu vou dizer para vocês fazer. Era isso que Deus estava falando com Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, 1. A serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam, e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. E aí vem a mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele diz: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, conhecerão o bem e o mal. Isso aqui ela não falou mentira, não. Esse como Deus conhecer o bem e o mal, foi verdade. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Nesse pecado, nessa transgressão de Adão e Eva, o que motivou eles a buscar, a avançar a linha, a buscar o proibido, foi o desejo de se tornar igual a Deus, discernindo o bem e o mal. Jesus, ele disse que o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele nos leva ao pecado, ele nos leva para o inferno. Se as nossas escolhas, se nós baseássemos a nossa salvação só nas nossas escolhas, estava todo mundo perdido. Numa hora dessa, num frio desse, a gente não estaria num lugar como esse. Eu tenho certeza absoluta que o sofá da sua casa é muito mais confortável do que a cadeira que você está sentado. Nós não estaríamos aqui se baseássemos nas nossas próprias escolhas e decisões. Adão e Eva, eles buscaram uma autonomia, eles buscaram, desejaram ter uma escolha própria, ter o direito de eu quero decidir se eu vou aqui ou se eu quero decidir que eu vou ali. Quem é pai vai entender isso que eu vou dizer, principalmente pai de adolescentes para cima. Eu ainda não cheguei nessa época, mas eu já estou me preparando psicologicamente para quando eu chegar. Hoje, se a gente fala com os meus filhos, vamos em tal lugar,
Eles vão, arruma aí que nós vamos para ali, veste essa roupa, faz isso, faz aquilo. Hoje, eles nos obedecem. Vai chegar um dia que eles vão fazer igual eu fiz, igual você que é casado fez também. Um dia você decidiu assim, eu quero cuidar da minha vida, eu amo os meus pais, mas eu quero construir a minha família, eu quero construir a minha história. Nós fizemos isso. Eu sei que vai acontecer comigo e acontece com quem tem filho. E daí a importância de, nesse momento em que nós estamos juntos e criando, nós criarmos laços e não muros, de nós nos amarmos, de nós nos reconhecermos como família. Porque quando a gente ensina para a criança um caminho, quando ela cresce, ela não sai daquele caminho. Então é possível sim viver em família, mesmo depois que eles vão construir a casa, vão construir a história deles. Mas Adão e Eva, então, eles estavam procurando autonomia nas escolhas dele, e falando, Deus, vou sair de casa. Deus, eu vou enfrentar o mundo, eu vou viver a minha história, eu vou construir a minha vida. Era mais ou menos isso que Adão e Eva estavam dizendo para Deus. Eles desejaram. E isto foi orgulho, porque eles imaginavam que as decisões deles seriam melhor do que as decisões de Deus. A transgressão de Saul, o orgulho disfarçado de obediência. Essa aqui é mais para crente. O outro vai para vale geral, mas essa palavra aqui é mais para crente, para quem já aceitou Jesus e frequenta a igreja. 1 Samuel capítulo 15, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora, vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente o povo. Saul e seus homens pouparam, esse é o problema. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor e o que era de qualidade inferior. O que Saul fez aqui? Ele recebeu uma ordem clara e específica de Deus, que era para destruir tudo. Mas na avaliação de Saul, aquilo que não tinha valor e que era de qualidade inferior, poderia ser destruído. Porém, o que na avaliação dele tinha valor, ele não destruiu. Quando Samuel finalmente encontrou Saul, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor te abençoe, disse Saul, cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou, então, o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que eu estou ouvindo? Saul tinha ido, feito a guerra, feito o que não deveria fazer. Deus falou com Samuel, Saul pecou. Ele não fez o que eu mandei ele fazer, e eu vou tirar o trono dele, vai lá e avisa para ele. Quando Samuel chega para Saul para poder dar essa notícia, Saul estava aquele cara enganado, sabe aquela pessoa sem noção, que faz o trem de errado e não reconhece, não tá nem sabe que fez o errado. Quando ele vê Samuel, ele fala, Samuel, que beleza, você viu? Conseguimos vencer os amalequitas, destruir, eu cumpri o propósito do Senhor. Como é bom eu viver na presença dEle, como é bom servir ao Senhor. E Samuel pergunta, beleza, tá, se você cumpriu realmente conforme você está falando, por que eu estou ouvindo barulho de boi, barulho de carneiro? Saul respondeu, é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los, olha, foi por uma coisa boa. Eles pouparam o melhor, aquilo que Deus tinha mandado destruir,
Eles pouparam porque eles iam sacrificar ao Senhor. É a mesma coisa de você assaltar um banco e pegar 10% e trazer para a igreja. Eu estou devolvendo o dízimo. Era o que Saul estava dizendo. Mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus. Quanto o resto, destruímos tudo. E aí Samuel diz: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, já a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiro. É melhor eu devolver o dízimo de um assalto que eu fiz ao banco, porque eu estou cumprindo a palavra de Deus, estou devolvendo o meu dízimo, ou não assaltar o banco. O pecado de Saul aqui foi o orgulho dele achar que a decisão dele no cumprimento da missão era mais importante do que a regra. Eu não sei se você já viu isso, eu já vi, enfim, ontem à noite a gente até estava conversando sobre isso, com o grupo que a gente estava. Para eu cumprir a lei, eu não preciso fazer ela errada. Casos de corrupção daqueles que detêm a autoridade estão pipocando por aí. Porque para se cumprir a lei, aí às vezes a pessoa ainda fala assim: não, sou eu que fico na linha de frente com o bandido, sou eu que fico trocando tiro com ele, então eu sim posso decidir não seguir a regra, que é proteger, mesmo que o infeliz esteja atirando nele. Porque a regra é a lei. O que Saul fez foi isso: olha, eu vou decidir como eu vou executar. Me mandaram executar uma ordem, mas eu vou decidir como que eu vou fazer do meu jeito. Isto é orgulho. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro ou a obstinação é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele te rejeitou como rei. Olha o que Samuel está dizendo: que a rebeldia é como a feitiçaria. Por quê? A feitiçaria é quando você acredita que as coisas vão acontecer através de uma magia, de um ritual. Você tira a autoridade de Deus. Então, para eu ser feliz, eu preciso peregrinar durante tanto tempo num sofrimento, eu preciso pagar uma penitência, eu preciso executar alguma ação minha, para eu conseguir um favor do sobrenatural, do universo, de Deus. E não é assim. Nós não precisamos disso. Então, quando eu abro mão de obedecer a Deus, eu estou me tornando como um idólatra, que adora outra coisa, que não é Deus, que confia em outra coisa, que não é Deus. Não somos chamados para poder adaptar a ordem de Deus, mas para obedecê-la. Por isso que eu disse que isso aqui é mais voltado para o crente. Nós não fomos chamados para dar o nosso jeitinho. Eu não sei se você já viu, tem um comediante aí que é um pai e um filho, e aí o pai faz o papel de anjo, e o filho o papel de pastor. E aí é como se o anjo falasse assim: meu filho, fala para a irmã fulana de tal, que ela vai ser abençoada nessa e nessa área. Aí ele, como se ele tivesse ouvido, aquela palavra, ele fala: minha filha, eis que te digo, Deus vai fazer isso e isso na sua vida. E digo mais, e aí começa a falar um monte de outras coisas que Deus não falou. Isso exemplifica bem. Nós não fomos chamados para poder adaptar a regra. Jonas sofreu com isso. Deus mandou ele: vai lá e fala com os ninivitas. O quê?
Aquele povo é mau, aquele povo mata, aquele povo é grande, eu não vou lá. Mas quem mandou foi Deus. Ele tomou uma decisão errada, ele entendeu que a escolha de Deus não era correta. E sempre quando a gente opta pelas nossas decisões, em detrimento da decisão do Senhor, a gente sofre consequência. A transgressão de usar orgulho ao ignorar a ordem do sagrado. Essa também é para crente, mais voltada para as pessoas que estão servindo ao Senhor. Segundo Samuel 6,3, puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. O que está falando aqui? A arca, a Arca da Aliança representa a presença de Deus. E ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Quando Davi veio, ele decidiu transportar a arca para Jerusalém. O que ele fez então? Chamou as pessoas, vamos transferir? Vamos levar a presença do Senhor? Vamos fazer um movimento aqui da igreja para a gente poder tocar o coração do Senhor? Vamos. Como é que a gente vai fazer isso? Pega a presença do Senhor e põe num carro de boi. A presença do Senhor é algo pura, santa, casta, digna de honra. Não pode ser tratada de qualquer jeito. E havia uma lei, uma regra específica para isso. Somente poderia ser carregada nos ombros, e nos ombros dos levitas. Nunca que ela deveria ser carregada no meio dos bois, numa carroça. E a presença do Senhor carregada de maneira errada, tinha uma falsa aparência de correto. Por quê? Porque tinha louvor. Porque a galera estava todo mundo cantando, estava todo mundo celebrando. Tinha música bonita, tinha instrumento, tinha gente afinada. Celebrando a presença do Senhor sendo carregada numa carroça. Segundo Samuel 6,6, quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. Olha que atitude nobre dele, para não deixar a arca cair, se espatifar no chão, ele foi lá e segura ela com a mão. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por conta disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Quantas pessoas estão morrendo do lado da presença do Senhor? Estão dentro da igreja, do lado da presença dele, mas estão morrendo, estão perdendo a vida por conta do orgulho. E qual foi o orgulho de Uzá? Não respeitar a regra, não respeitar a autoridade do Senhor, que dizia somente o levita. Eu sou levita? Não sou. Eu posso pôr a mão aqui? Não posso. Então eu vou obedecer. E isso não era, tem gente que, sempre quando tem grupo, né, às vezes um grupo vai e abre mão, deixa as coisas estourarem, eu não vou fazer nada para poder impedir. Não foi essa a ação de Uzá. Ele até mostrou uma ação boa, deixa eu guardar, deixa eu proteger. Mas fazendo isso, ele trouxe para si maldição. Estava tudo errado. Presença do Senhor de qualquer jeito, louvor para poder adorar a presença do Senhor de qualquer jeito, gente que não deveria pôr a mão na arca, põe a mão na arca, mas isso é orgulho, ou seja, a decisão de Uzá, a decisão que ele tomou foi contra o que já estava estabelecido, ou seja, deliberadamente ele avançou a linha e transgrediu ao Senhor. A transgressão de Tiro, essa é a última. O orgulho como usurpar ou usurpação de posição. Nós vamos ler um texto de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta e ele usava, de figuras, de alegorias para poder trazer a palavra do Senhor para o povo. E o texto que nós vamos ler aqui agora, pela tradição
judaica, ele estava proferindo uma palavra contra o rei de Tiro, mas ele também estava usando de uma alusão, de uma tradição que era dada à história de Lúcifer, um anjo de luz que habitou no céu e foi expulso da presença do Senhor por conta do orgulho. Ezequiel 28:11. Também recebi essa mensagem do Senhor: filho do homem, entoe esse cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano: você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de beleza. Essa palavra aqui é para o rei de Tiro, mas está sendo usada uma figura, uma alusão a Satanás. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, e todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Veja bem, Deus estava aqui dando uma sentença para o rei de Tiro. Tiro era uma cidade, uma potência muito grande. Ela estava na região marítima e ela fazia comércio com vários outros povos. E eles ficaram muito ricos. E esse resultado do comércio que produziu riqueza, trouxe orgulho para Tiro, e ele se esqueceu de Deus. Nesse caso aqui, o orgulho que fez essa transgressão, é quando nós confiamos na força do nosso braço. Tudo que eu tenho, eu consegui porque eu trabalhei. Eu não tive herança, eu não sou herdeiro, então eu construí do nada. Eu construí o meu patrimônio, eu construí a minha carreira profissional, eu sou formado nisso e naquilo. Quando a pessoa começa a atribuir o resultado das conquistas a ele próprio, esse foi o orgulho de Tiro, e a mesma coisa o orgulho de Satanás. Porque como um anjo de luz, o mais perfeito, o mais brilhante, por conta da beleza dele, ele disse: eu sou melhor do que o outro. Tem gente que por conta do cabelo, por conta da silhueta, por conta da cor da pele, por conta da inteligência, da cor dos olhos, se acha melhor, superior a outro. Isto é orgulho em si. Tiro, então, ele recebeu uma condenação, e o pecado dele foi gravíssimo, tanto que Ezequiel o comparou com Satanás. No seu muito comércio, você adquiriu riqueza, e essa riqueza te fez falar: eu não preciso de Deus, eu não preciso do Senhor. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza, sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso, o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou os seus santuários com seus muitos pecados e o seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduzi-o a cinzas no chão, à vista de todos os que observavam. Todos os que conheciam este estão horrorizados com o seu destino. Você chegou a um terrível fim e não existirá mais. Esse é o resultado daqueles que confiam na força do seu braço e não confiam em Deus. Eu, então, trouxe aqui esse conceito de transgressão, orgulho e humildade.
e dei 4 exemplos de pessoas na Bíblia que transgrediram a palavra do Senhor por conta do orgulho. Adão, Saul, Tiro, o antes do Tiro, Uzá. Obrigado. Usei esses 4 exemplos de pessoas que ultrapassaram o limite, pessoas que excederam o lugar dele. Eu quero convidar o pessoal do louvor e também o pessoal que vai ministrar, a servir a ceia, se puder já se colocar aqui à frente, por favor. Eu dei esses exemplos. Se Deus permitir, no domingo que vem, eu quero falar de aplicação prática da transgressão. Como que a gente pode, sendo cristão, evitar cometer os mesmos erros que Uzá, que Saul, que Tiro, que Adão? Porque uma coisa é a gente pegar a Bíblia. Hoje a gente tem a Bíblia na nossa mão, a gente abre, a gente vê o começo da história e vê o fim da história, e a gente fala, que vacilo que esse cara deu. Ele não deveria ter feito isso, ele deveria ter ido para lá, ao invés de ter vindo para cá, ele deveria ter feito isso. Mas é porque a gente já tem a história pronta, do começo e do fim. Só que você e eu estamos construindo a nossa história. Algum dia alguém vai ler e vai falar, ó, ele começou aqui, foi para ali e terminou lá. Mas a gente ainda não sabe lá do fim. Então a gente precisa tomar cuidado e aprender com os exemplos que nós temos daquelas pessoas na Bíblia, que tiveram atitudes erradas e também as que tiveram atitudes certas, mas nós devemos aprender com eles. Como que a gente deve fazer para nós não sofrermos o mesmo dano e também para que a gente possa aproveitar as mesmas bênçãos que eles tiveram. Aquele que ocupa o trono define o governo. Guarde essa palavra. Aquele que ocupa o trono, é ele que define o governo. Quem governa o meu coração? Quem está no trono da minha vida é que vai tomar as decisões. É por isso que eu disse, meu amado, que ultimamente essa palavra tem sido latente na minha vida. Quem está governando? Quem está na tomada de decisão? Quem está à frente?